A gente vai fazer só uma introdução a esse tema, né? Pastoral na era digital. Então, pensar a ação da comunidade, a ação, a comunicação, a evangelização, a pastoral, nesse tempo de pandemia e já preparando o pós-pandemia. Porque o pós-pandemia, ele não vai ser, não, nada vai voltar ao normal, vai ser um novo normal, né? Deixa eu só pegar aqui umas coisinhas que eu esqueci de pegar. Deu. Então, todo mundo está me ouvindo bem e estão vendo o slide já? Sim! Tá bom. Então, a gente vai falar sobre os principais tópicos, né? Eu dividi em 4 partes. A diferença desse tempo presente, que a igreja, não apenas na era digital, mas também uma igreja digital. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença disso. Também os 4 passos para a evangelização na era digital e uma proposta de pastoral 4.0, como falam em tecnologia 4.0, web 4.0, também marketing 4.0, que integra, né? Então, é do tradicional ao digital. E, por fim, a gente dá um pontapé inicial para projetos de comunicação das pastorais. Então, a gente vai tentar rapidamente, é só uma introdução a esses temas. E só para ter para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, né, que eu fiz comunicação social, jornalismo, e depois eu fui fazer mestrado em teologia. E nesse mestrado em teologia que eu conheci a Rejane, fomos colegas de mestrado. E que legal, né, Rejane? A gente nunca pensou que ia estar trabalhando juntas, evangelizando juntas, né? E nesse momento que eu fiz essa transição, não uma ruptura, não uma substituição, né, uma troca de áreas, mas uma junção, né, um trabalho em conjunto entre comunicação e teologia. Eu fiz a pesquisa sobre cibergraça, seria a dinâmica da graça, a manifestação de Deus hoje na era digital. Então, se chamava Cibergraça, Fé, Evangelização e Comunhão nos Tempos da Rede. Então, pensando a prática, né? A ideia é pensar a prática, pensar a ação, pensar a vivência da fé hoje, né? E a evangelização da fé hoje. Então, a partir dessa pesquisa, eu comecei em vários lugares da formação sobre, por exemplo, catequese na era digital, pastoral na era digital, formação dos sacerdotes na era digital, né? E cursos para evangelizadores, comunicadores, enfim, da igreja. Então, desse chamado, e isso eu acho que é importante salientar que tudo nasceu da vivência da comunidade. Eu não teria, provavelmente, talvez eu não tivesse feito comunicação se eu não tivesse essa experiência na minha juventude da comunidade, de evangelizar. Muito menos teologia, porque não é nada mercadológico, né? É bem difícil. Ou tu vira uma acadêmica, ou não tem muito campo, assim, principalmente no Brasil, para teologia. Então, eu acredito que realmente foi um chamado que Deus fez, né? Deus fez, e eu tento acolher. Então, dessa experiência prática na comunidade, eu brinco também que a comunidade foi meu laboratório, ainda é, né? Porque eu vou testando algumas coisas e perguntando, e principalmente para os jovens, né? E até para as crianças, eu escuto eles para poder pensar uma igreja para eles, né? Mas não só para eles, para todos.
Então, só para fazer essa introdução de como eu cheguei nesses temas e como a comunidade, ela, digamos assim, faz parte disso. E agora eu espero que eu possa contribuir também com a comunidade, com essas ações, com esses temas. Então, entrando no tópico primeiro, né, da igreja na era digital e da igreja digital, então, o momento que a gente vive é um momento de grande mudança. A digitalização da sociedade, de todas as áreas, assim, ela já tinha iniciado há muito tempo, né? Desde a informática, né, já começou a desenvolver tudo e depois veio a internet. Então, a partir de 2000, do ano 2000, ocorreu esse boom, né, essa revolução digital. E só que o que acontece? A pandemia, por causa das medidas, né, de prevenção, ela acelerou assim significativamente, assim exponencialmente, essa transição, essa digitalização de todas as áreas da sociedade, de todos os campos, e a igreja, as religiões, elas não foram diferentes, bem pelo contrário, né? Porque, por exemplo, como a gente vivenciou e ainda vivencia, a prática religiosa, ela não foi considerada e não, né, como algo essencial, né? Por isso que a gente teve o lockdown, o fechamento das igrejas, e isso é totalmente compreensível, mas isso também trouxe, como o Padre Miguel falou, essa oportunidade, digamos assim. No início, já teve essa corrida, né, para o digital, quando começou a revolução digital e a se falar isso. A própria igreja, ela tem, a partir de 2000, ela tem documentos específicos, mensagens do Dia Mundial das Comunicações específicas sobre a internet, sobre a cultura digital. Então, não é algo totalmente novo, mas com essa experiência do lockdown, do fechamento, houve essa corrida, né? E essa transição rápida de um dia para o outro para o digital. Então, o que é esse marco da pandemia traz, né? A comunicação digital, que era no máximo complementar, que antes, a partir de 2015, eu fazia essas formações, catequese na era digital, evangelização na era digital, e tinha que dizer que era algo que poderia ser bom, né? Hoje a gente não precisa mais, entre aspas, não precisaria mais dizer isso, não precisaria dizer que é algo bom, que é algo que depende de ti, né? Que não é algo negativo, que traz maus hábitos, porque na verdade a rede, a internet, ela é um ambiente, é um espaço que ele não é um espaço nem neutro, mas também não é um espaço ruim, né, negativo, mas é um espaço qualitativo, ou seja, esse espaço é como uma sala, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, ela pode ser usada tanto para gerar um encontro de comunhão, quanto gerar discórdia e gerar crimes, gerar, né? Então, ou seja, é aquilo que tu faz, é a tua presença que vai significar, que vai qualificar aquele espaço. É aquilo que tu faz nele que vai qualificar. Então, só para perceber, isso não precisa, entre aspas, mais ser tão trabalhado, porque com a pandemia a gente percebeu quão importante é esse espaço. E ele é tão importante que depois da pandemia ele tem que continuar ativo. Nós temos que continuar presentes também no ambiente digital. Então, a diferença da igreja na era digital e da igreja digital é a seguinte:
Pensar a igreja na era digital se refere ao entendimento das características, dos aspectos dessa cultura digital, que é a cultura contemporânea, que é a cultura que a gente vive no nosso dia a dia. Entender esse sujeito, né, esse protagonista do tempo atual, que são os nativos digitais, que a gente poderia dizer, são os jovens adultos, mesmo as crianças, elas todas se encaixam nesse conceito de nativo digital. Nativo por quê? Porque nasceu em meio a essa cultura. E como muitos de nós, a gente está se adaptando a algo que não é natural para a gente, para os nativos, isso é natural, isso é normal. E essa comunicação, ela flui muito mais intuitivamente e naturalmente do que para quem nasceu anteriormente a essa cultura, né? Então, nasceu em outra cultura, nasceu com outra visão de mundo e foi crescendo com outra visão de mundo, com outra forma de comunicar, né? Então, para alguns, o digital é algo novo. E para outros é totalmente natural, é como usar uma caneta, né? É como ler um livro, é como falar face a face. A comunicação digital, ela é natural para esses jovens. Então, a gente precisa justamente entender esse contexto, identificar esses efeitos no pensar e no agir da igreja. Porque se modifica a nossa comunicação, também modifica a nossa linguagem, modifica a nossa forma de pensar. E se a gente entende a teologia, por exemplo, como pensar a fé, como reflexão sobre a fé, então também muda a nossa forma de pensar e fazer teologia, refletir sobre a igreja, refletir sobre a fé. Então, isso, resumindo assim, é o pensar a igreja na era digital. É acolher esse novo, perceber esses aspectos e tentar ver o que nós precisamos mudar na nossa comunicação, na nossa linguagem, no nosso agir, para realmente conseguir atingir e falar e escutar, ter uma relação com as pessoas de hoje, com os nativos digitais, que são hoje, né, se tu vê a catequese, a iniciação à vida cristã, todo o público, desde do pai e da mãe, ou do padrinho e madrinha da criança ser batizada, até a criança recém-nascida, todos praticamente são nativos digitais. Já temos 3 gerações, né, de nativos digitais. Então, isso é bem importante a gente perceber, não querendo desmerecer quem não nasceu, né, quem não é nativo digital, mas justamente para ter essa comunhão e ter essa boa relação entre gerações, né? Então, a gente precisa entender, porque cada época ela tem algo que salienta, né? Algo que é mais forte, né? Aquilo que é novo, ele se torna o padrão, digamos assim. Então, a comunicação atual, o padrão comunicativo é o digital. Então, a gente precisa entender isso para poder realmente traduzir essa boa nova para as pessoas de hoje. Então, não estou conseguindo passar. Deixa eu ver. Consegui. Então, o que seria a igreja digital? Peraí, vou admitir aqui uma pessoa. É essa realização, essa presença, esses encontros, essas vivências, as comunicações e ações da igreja, de cada um de nós, membros da igreja, no ambiente digital, não como algo simplesmente complementar, mas como forma principal de cultivar a relação e vínculo comunitário, proporcionando experiências e fortalecimento da fé. Então, nesse momento
que a gente viveu de pandemia, a gente viveu uma grande ruptura comunicativa, ruptura de padrão, né? Essa igreja digital não significa que a vivência digital é mais importante que a face, depois do pós-pandemia vai continuar assim. Não, é perceber essa importância não apenas como algo complementar, mas como algo integrado, né? E perceber que nesse momento de pandemia a gente viveu uma igreja completamente diferente, porque a gente não tinha o face a face, não podia ter, né? E realmente tudo foi para o digital. Então é diferente falar de igreja na era digital e uma igreja realmente digital, uma pastoral ou uma catequese, por exemplo, digital, né? É diferente. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tá. Então, resumindo, os conteúdos que a gente poderia trabalhar numa formação para fazer essa igreja na era digital é isso, assim, o cerne da fé na era digital é que uma nova forma de comunicar faz surgir um novo mundo, um novo contexto humano e nascer uma nova geração, que é essa geração de nativos digitais, que precisa de uma nova teologia, ou seja, um novo pensar da fé, também de um novo jeito de ser igreja, não trocando a sua essência, mas essa presença, esse jeito de ser, a gente precisa pensar, repensar, atualizar, resgatar algumas características também dos primeiros tempos e de uma nova pedagogia, né? Uma nova linguagem, uma nova forma de comunicar e viver a fé. Então, evangelizar na era digital, ao longo do tempo que eu fui adaptando a minha pesquisa para as demandas, né, de pensar a igreja na era digital, eu classifiquei em 4 etapas essa evangelização, esse processo de ação e comunicação da igreja na era digital, de nós, né, leigos, cada um membro da igreja. Então, a gente precisa primeiro de uma metanoia digital, ou seja, uma mudança, né? Metanoia está ligado à conversão, né? A mudança de direção, mudança de pensamento, de raciocínio. Então, a gente precisa de uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a cultura, o mundo, a fé, as pessoas nesse contexto novo. O segundo passo é essa igreja em saída, esse desafio de se conectar. E a igreja em saída não é apenas nas estradas geográficas, físicas, territoriais, mas o Papa Francisco fala muito sobre isso mas principalmente em 2014, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, né? Ele fala para nós irmos também nas estradas digitais. Então, essa forma e essa igreja em saída, o desafio de se conectar, a gente viu totalmente nesse tempo de distanciamento social, porque a gente foi desafiado ou tu se lança nas redes ou tu fica isolado e tu não pastoreia. Então, toda a igreja no mundo todo teve não apenas um convite à igreja em saída, mas um pontapé e vai, né? Vai do jeito que tá, vai. E o Papa fala, né, que ele prefere, e acredito que nós também, né, espero, a gente prefere uma igreja que sai, né, pode até se acidentar, pode até cometer erros, alguns tropeços no caminho, mas ela vai, ela tenta, ela busca. Então, o segundo passo é justamente isso, pensar essa igreja e como ser igreja e buscar essa conexão. Então, o terceiro passo é com quem compartilhar.
a gente foca nas características dos nativos digitais, né? Quem é esse novo interlocutor, esse novo sujeito na igreja, porque justamente é o novo, é o diferente, mas isso não significa que a gente não queira se comunicar com as outras gerações, justamente o contrário, né? A gente precisa uns entender os outros. Então, esse é o objetivo. O terceiro passo, o que e como compartilhar. Então, o conteúdo e a forma não deveriam ser separados, né? Assim como Jesus é o meio e a mensagem, né? É a palavra, mas é a palavra encarnada. Então, a gente precisa pensar também o que é importante comunicar hoje e como comunicar hoje. Mas percebam ali que está a palavra compartilhar. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que essa comunicação não é apenas comunicar, mas é comunicar-se. É comunicar-se com o outro. Não é eu falando aqui e você só recebendo. Mas é eu falando, depois eu escuto vocês e depois eu falo, ou seja, é um diálogo, é uma partilha. Isso tem que ser característica da nossa comunicação e da nossa evangelização. Só para, então, mostrar alguns livrinhos, deixa eu ver se vocês me veem. Vocês estão me vendo? Então, esse aqui foi, essa foi a inspiração inicial, assim, foi por causa do Antônio Spadaro, que é um jesuíta italiano. Ele criou a ciberteologia, né, em 2012. Foi por causa dele que eu fui fazer mestrado em teologia, eu encontrei ele na Unicinos em 2012, e aí eu decidi, me matei um mês estudando, passei na prova do mestrado e entrei, mas nunca tinha estudado teologia realmente na vida, e então os sinais de Deus no caminho, né? Então, a ciberteologia, pensar a fé cristã nos tempos da rede, só para mostrar. Esses 4 passos que eu falei, eles estão nesse livro aqui, que eu sou uma das autoras, minha primeira participação em livro foi em 2018, e o meu capítulo, né, são 4 capítulos, eu escrevi um, no terceiro capítulo, tutorial como evangelizar os nativos digitais. Então eu falo sobre esses 4 passos, né, que hoje eu só dei uma pincelada porque realmente não tem tempo. Isso dá um curso ou vários cursos, né? E também, esse aqui não precisa. Só para mostrar que a gente vai, tem algumas bases, né, que a gente, dessa introdução aqui que eu tô dando para vocês. Deixa eu tentar passar aqui. Então, rapidamente, o que é o novo nesse momento? O que muda nesse momento? Principalmente a nossa cultura comunicativa. Então, toda a história do cristianismo, desde o judaísmo, ela é caracterizada também por formas de comunicar. A tradição da igreja, ela começou como tradição oral. Depois, quando começaram a compilar as falas, os discursos, o próprio discurso de Jesus, ele era oral, Jesus a princípio não escreveu nada. Mas os apóstolos, né, depois, os escreveram. E então começou da cultura oral para a cultura escrita. E essa transição, ela mudou muito o próprio rito litúrgico, né, a forma de partir o pão, de celebrar nas casas, enfim. Essa mudança, ela traz não apenas mudanças, só apenas a forma de comunicar que muda, não, muda a cultura cristã também, muda, às vezes, até a identidade da igreja, né? Essas mudanças, tanto culturais quanto comunicacionais, sociais,
né? Uma coisa era a igreja perseguida dos primeiros tempos, outra coisa totalmente diferente era a igreja como religião oficial de Roma. Então, a igreja primitiva, depois a cristandade, era uma vivência de igreja completamente diferente. Só para mostrar que ao longo também, quando surgiu a imprensa, foi outra grande mudança, né? Mesmo a reforma é uma consequência, entre aspas, dessa evolução da comunicação ou dessas novas tecnologias como a prensa, né? Então popularizou a palavra que era tudo em latim, né? Se tornou, foi traduzida para as línguas locais e assim por diante. A comunicação de massa, que é a rádio, TV, mesmo jornal, revista, periódicos impressos, isso também é considerado mídia de massa, né? Também houve diferenças, né? E mudanças, e agora a cultura digital. Tem autores que ainda colocam mais um terceiro ali, quer dizer, um terceiro não, 1, 2, 3, 4, um quinto, uma quinta cultura entre a cultura de massa e a digital, que é a cultura das mídias, que é a convivência de todas as mídias. Vocês, alguns anos atrás, tu não tinha um smartphone com todas as mídias num só aparelho, mas tu tinha o iPod, o iPad, o iPhone, né? É o MP3, é o notebook, é o celular, enfim, as mídias, cada um tinha o seu aparelhinho, né? E agora na cultura digital, então era a convivência das mídias, né? E na cultura digital propriamente dita se dá a convergência, então tudo num só lugar. Eu consigo acessar todas as mídias pelo meu notebook, eu consigo acessar todas as mídias pelo meu celular. Então, só para mostrar que essas mudanças na comunicação, elas são extremamente importantes e mudam não só a forma da gente comunicar, mas muda toda a nossa vida, incluindo a nossa vivência da fé. Então, pensando a igreja hoje, né, o que a gente pode dizer da igreja? Geralmente, tu não tem como dizer a igreja é isso, a igreja é aquilo, porque tu não tem como definir certas coisas, porque a igreja ela é humana e divina. A gente conhece a nossa vivência, né? A gente conhece a nossa experiência como igreja, mas tem coisas que são mistério, né? E aí, como a teologia, ela geralmente estuda a igreja, ela traz modelos de igreja, né? Modelos eclesiológicos. Os tradicionais, né, que vocês provavelmente, com certeza conhecem, né? É a igreja institucional, a igreja ou hierárquica tradicional, a igreja sacramental, digamos, eclesiologia sacramental, a eclesiologia de comunhão, a igreja como serva, que daí já é um pouco mais moderna, né, que vem do Vaticano II, que foi esse concílio realmente importante, assim, um divisor de águas na igreja. Então, esses modelos, né, eles salientam alguma característica importante da igreja. Mas os tempos atuais, eles trazem novas imagens, novos símbolos, novas metáforas. E eu trouxe poucas aqui, mas só para mostrar, salientar alguns aspectos importantes da igreja hoje. Nós temos vários modelos vigentes de igreja, né? E o Papa Francisco ele fala em duas, a igreja farol e a igreja tocha. Então, a igreja farol é essa igreja tradicional, com uma estrutura fixa e luz bem visível, que orienta, conduz e dá segurança às pessoas. É a igreja do magistério, é a igreja hierárquica,
é a igreja do catecismo, né? Que é um modelo bem importante, continua sendo bem importante, mas só para mostrar que é um modelo tradicional. Mas não basta mais esse modelo de igreja, né? O Papa Francisco já fala isso há anos, né? Precisa também da igreja tocha, ou seja, essa igreja peregrina, que também não é uma novidade, porque desde do tempo do judaísmo, do povo de Deus, as histórias, né, de Deus peregrinando com seu povo, ele vem e caminha com seu povo. Isso é a ideia da igreja tocha, nós sermos essa presença de Cristo, essa presença de igreja para os outros, né, onde nós formos, né, acompanhar as pessoas, essa igreja que acompanha as pessoas onde quer que elas estejam, seja nas estradas físicas ou seja nas estradas digitais. E essa, na Evangelii Gaudium, o Papa também fala que essa é a igreja que as pessoas esperam, é a igreja que caminha com as pessoas, oferecendo a escuta ativa, oferecendo testemunho de vida, não apenas uma doutrina, uma ideia, mas uma vivência da fé, um testemunho vivido, partilhado, como Jesus fez com os discípulos de Emaús. Então, essa é a igreja que acompanha as pessoas. E tem outras que a gente podia dizer que é as eclesiologias emergentes, que é também desse tempo atual. Uma outra metáfora que aparece é a igreja como cidade. Mas aí vocês têm essa imagem de uma cidade de noite, ela ajuda a perceber que a igreja pode ser entendida como uma cidade que emite luz não como um fim em si mesma, né? Essa não é a autorreferencialidade que a gente está interessado, mas é a vivência que testemunha por si mesma, é aquilo, vede como se amam, né? Vede o que eles fazem, né? Alguém pergunta onde Jesus mora e Jesus fala, vinde e vede, né? Então, essa experiência, essa nossa vivência comunitária, ela deve ser tão boa que a gente não precisa falar, né? Nem precisa anunciar, porque a própria vivência que a gente tem já emite essa luz, já transmite, como o Papa não, o Padre Ladislau, também, né, o lema da fraternidade, ser sinal visível e permanente da presença viva de Jesus hoje no mundo. Ser sinal visível não significa... Claro, quando temos oportunidade, temos que anunciar. O Papa também fala isso. Não podemos deixar de anunciar. Mas a gente principalmente tem que anunciar com a nossa vivência, né, com a nossa vida. E isso é esse modelo de igreja cidade conectiva, essa rede conectiva de pessoas, mas não apenas uma rede conectada por a gente ser amigo no Facebook, por exemplo, um segue o outro, mas baseada numa relação de comunhão, numa relação espiritual, numa relação realmente de vivência e partilha da fé. Então, a gente tem que... outra ideia, assim, é que nesse momento nós não queremos ou ser uma igreja ou ser outra, né? Mas a gente quer integrar, porque todos esses modelos, eles são extremamente importantes e eles são evangélicos e eles são o que é a essência da igreja. Então, a gente não precisa escolher, esse é o modelo que eu quero ou aquele, mas a gente precisa integrá-los, né? Então, a ideia do farol na cidade, né? Então, da igreja tradicional com a igreja conectiva, né? Essa igreja relacional. Então, é uma igreja que não é uma coisa ou outra, não é só para um grupo ou para outro, só para um tipo de pessoa ou para outro, mas
a igreja que integra e inclui, uma igreja que é de todos para todos. E aí, se vocês vamos voltar aqui embaixo, né? Comunicação face a face, um para um, comunicação de massa, um para muitos, e comunicação peer-to-peer, ponto a ponto, que são muitos para muitos, né? Ou seja, todos para todos. Então, é essa a igreja, né, que seria a igreja atual, a igreja que integra e que está totalmente ligada com a cultura da rede, porque a rede também ela não é só uma cultura assim, ou é só uma cultura assado, é só um tipo de comunicação, é só um tipo de pessoa, não, ela integra, né? Todas as culturas estão dentro da cultura digital. Então, a gente pode perceber que o modelo da igreja que a gente tem hoje e o modelo de igreja que a gente deseja está totalmente ligado com a cultura da rede, com a cultura digital. Então, isso é bem legal a gente perceber. Mas a pergunta é, que tipo de igreja nós queremos ser, né? A gente quer ser só um modelo, a gente quer ser só assim ou só assado, ou a gente quer integrar, ou a gente quer incluir, ou a gente quer ser desafiado a coisas novas. Então, essa é a pergunta para nós hoje. Que igreja nós queremos ser? Então, o que fica dessa experiência de pandemia, dessa experiência de pastoral digital? De um dia para o outro a gente começa a transmitir as missas, de um dia para o outro a gente pensa como continuar o dízimo, como continuar ajudando as famílias. Então, dessa experiência, dessas iniciativas que a gente teve emergencialmente, agora a gente permanece com ações e comunicações criativas, mas a gente precisa agora planejar. Depois da gente se aventurar, se acidentar, teve padre que se tornou meme, né, porque não sabia mexer no aplicativo ali, e aí começou a aparecer um monte de filtro de gatinho, de bolinha, de um monte de coisa, de cachorrinho, e vocês devem ter visto, né? Foi bem fofo até. Mas, então, depois dessa aventura, a gente tem que agora parar e perceber quais foram as boas experiências e como a gente segue adiante. Então, chega esse momento de recolher essas experiências e formar um plano, né? Um plano integrado. Então, a maioria das iniciativas realizadas durante a pandemia, elas provavelmente, e também é uma decisão que cada comunidade, cada paróquia vai decidir, né, se deve continuar ou não. Mas provavelmente sim, a maioria diz que sim. Né? Eu peguei alguns dados e também eu assisti umas 3 semanas atrás, eu participei de um encontro de vários pesquisadores do mundo todo sobre esse momento da igreja em tempos de pandemia e também de teologia e comunicação digital. E aí tinha uma pesquisa da Espanha, né, que foi um dos primeiros países, né, como os países da Europa, que enfrentou a pandemia. E a dinâmica, as situações são extremamente parecidas com a do Brasil ou mesmo Estados Unidos, ou seja, toda a igreja no mundo todo ela está vivenciando isso, essa transformação. E praticamente 100% das dioceses, tudo da Espanha, falaram, né, que essa igreja digital, essa ação nas mídias digitais, ela não vai parar. Talvez ela se modifique um pouco, né? Então, não mais como uma medida emergencial, mas também integrada ao planejamento geral das ações pastorais. E é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente chamou e foi chamado, né, para fazer isso, para planejar, para pensar junto como continuar. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa buscar fornecer a igreja como um todo e a paróquia também, fornecer formação, treinamento de habilidades,
fornecer materiais e infraestrutura para toda a comunidade poder realizar a pastoral no ambiente digital, a sua pastoral, o seu grupo. Então, o que é essa proposta, né? A proposta de uma pastoral 4.0, que vai do tradicional ao digital, que integra. Então, a pastoral digital não substitui o encontro físico, a comunicação face a face, mas deve ser considerada e integrada como parte importante de toda a ação da igreja a partir de agora. Pensar os encontros físicos e digitais num único planejamento e aproveitar a criatividade e reverência que a cultura digital traz, né, para a nossa ação no mundo. Então, a gente tem dois tipos de atitude, né? E no mundo todo foi isso, e mesmo nas religiões existe esses dois aspectos. O primeiro passo dessa transformação é a adaptação, né? As ações já existentes, né? No caso, principalmente quando acontece esse distanciamento, né? E o fechamento das igrejas. Então, as ações que já existiam, as celebrações, as vivências, a gente transporta para o ambiente digital. E, como exemplo ali do lado, a missa, né, que a gente começou a transmitir online pelo Facebook. E depois a gente começa a criar novas iniciativas próprias do ambiente, aproveitando bem a cultura, o tipo de comunicação e as ferramentas, tudo que o ambiente digital oferece. Então, um exemplo, né, a nossa primeira experiência, né, de noite de luz em casa, que vai ser nesse domingo. Então, essas lives, essas formações como a gente está fazendo agora pelo Zoom, e outras iniciativas que são realmente próprias. Por exemplo, está acontecendo agora também bem tendência, né, o TikTok, e aí tem várias pessoas pensando em ações, em formas de evangelizar de uma maneira bem engraçada, né, no TikTok geralmente são vídeos irreverentes, engraçados, então isso é uma forma, né, criar novas e próprias iniciativas com as características do digital. Então, os nossos desafios que a gente precisa buscar solucionar e enfrentar é a falta de recursos humanos, né? Então, como a gente sabe, principalmente nesse tempo de pandemia, essa ação da comunidade, ela se reduziu muito, né? E então, às vezes, falta o recurso humano, as pessoas, falta de equipamentos e recursos técnicos para realmente ter uma boa transmissão, para realmente ter uma boa comunicação digital, exige equipamentos, né? Também a falta de treinamento e formação, que é o que a gente está agora tentando solucionar também. Então, só para quem não sabe, a gente desenvolveu nesse tempo de pandemia várias plataformas e mídias da paróquia. Então, a gente tem o site, né, depois podem ir lá dar uma olhada. O Facebook, tem a página do Facebook da paróquia, tem o Instagram da Frater Jovem, tem o canal no YouTube, que é o mais novo, que a gente precisa também fazer um planejamento dele. Então, eu acho que eu já estou passando bastante do tempo, mas eu tentar agora concluir. Então, para enfrentar esses desafios, a PASCOM ela quer promover a inclusão ou alfabetização digital. Então, aqueles que têm dificuldade, né, eles conseguirem, né, saber mexer no celular, saber mexer nos aplicativos, saber usar as redes sociais, né? Também o treinamento de habilidades comunicativas, então, como fazer um vídeo de maneiras básicas, né? Enquadramento, como escrever um texto para as redes sociais, como escrever um artigo, esse treinamento das habilidades comunicativas, porque hoje não é só a PASCOM que precisa comunicar, mas todas as pastorais precisam
agir e comunicar no ambiente digital. E as plataformas que a gente criou foi para isso, não foi para a PASCOM, mas foi para a ação e comunicação da comunidade, das pastorais. Então, essa é a proposta de hoje, iniciar um planejamento de comunicação das pastorais, que cada pastoral também pense e eleja, ou alguém se pronuncie, assim, né, se tome para si a missão, né, de que em cada pastoral tenha uma ou duas pessoas responsáveis pela comunicação dessa pastoral e que seja esse elo, esse articulador entre a sua pastoral, o seu grupo, o seu setor e a PASCOM. Então, é importante a gente pensar isso. E para finalizar, eu vou finalizar com isso, essa parte, né? Porque daqui a pouco também o Padre Miguel tem que, tem que sair. Mas a gente continua, que a gente quer ir para a parte prática mesmo, né? Então, eu queria pedir, Yasmin, e se tiver mais algum jovem que queira também falar um pouquinho sobre a experiência da Frater Jovem, né? Que essa proposta de que cada pastoral comunique e haja nas mídias sociais, crie o seu próprio projeto de comunicação, a gente ajudando e sendo esse vínculo, né, e suporte e tudo mais, mas que cada uma se desenvolva, porque é muito trabalho só para um setor como a PASCOM, comunicar todas as pastorais, então cada pastoral deve comunicar também. Então, Yasmin, bem brevemente, assim, que eu estourei o tempo, né, então, não, mas aí eu queria ouvir um pouquinho que vocês partilhassem, né, essa experiência que O Dani também está na reunião. Sim, o Dani também é bom falar, ou um dos dois, vocês que sabem, né? Quem quiser começar, pode começar agora. Falar sobre essa experiência do Instagram da Frater Jovem, essa experiência de comunicar e também de agir, de criar coisas novas na rede. Não sei, acho que a Letícia também tá, né? Se o Dani e a Letícia quiserem Isso. falar, porque, na verdade, os jovens são eles, né? Então, eu vou dar preferência para eles. Tá bom. A gente já está em outra fase, né, Yasmin? A gente está em quase mães, né? A gente vai para fase 3. É, eu já sou. Só falem se sim ou se não, senão daí eu falo. Eu não quero aparecer. Oi, pessoal. Bom dia. Eu cheguei na metade, eu acordei meio tarde hoje e me atrapalhei. Mas... Eu já falei para eles por que tu acordou tarde. Não te preocupa. Tá, desculpa, pessoal. Mas a gente começou há pouco tempo atrás um Instagram da Frater Jovem, porque a gente percebeu que começou a ficar diferente, assim, de chegar num jovem para evangelizar, chegar num jovem para mostrar, assim, o que é igreja, o que é ser igreja, o que é ser um jovem católico. E a gente sentiu também que a gente podia usar ali como um meio de, não só de evangelizar, mas de postar formações, postar vídeos, postar um lado diferente, porque muitas vezes pensam num jovem católico, um cara triste, um cara que não faz nada da vida, que só reza. E a gente está usando ali para mostrar como é bom ser de Deus, e está sendo uma experiência legal. A gente juntou cerca de 7 jovens para essa comissão assim de comunicação do grupo, e a gente dividiu o que cada um vai fazer. Alguns participam das lives, outros criam posts, outros preparam alguma formação legal, e a gente tá meio que a gente começou se virando assim no início, né? E agora a gente começou a repostar as coisas da PASCOM, a gente tá mais ligado assim com a PASCOM, e não sei,
Só para complementar, então, um pouquinho assim do que o Dani falou, que na verdade já era uma ideia que eu e o André a gente já tinha há um tempo já, né? E até nas próprias reuniões do CPP e tudo mais, eu sempre tocava na tecla, assim, e ficava meio como a Aline comentou, né? Ficava como uma coisa complementar, mas que não era urgente, né? E como... Ai, tá me atrapalhando aqui. E daí, com essa questão da pandemia, né, foi bem mais tranquilo, assim, pra gente começar a implementar. Porque, como a Aline também comentou, né, se tornou algo urgente. Então, eu sempre olhava, né, até questão de outras igrejas, outras religiões, enfim, como isso estava crescendo muito, né, essa questão da imagem, essa questão da presença digital, e como os jovens de hoje, eles queriam conhecer Jesus, eles queriam pertencer a uma comunidade, e a gente como paróquia, como comunidade, como igreja em geral, assim, eu via que a gente estava perdendo muito espaço para isso, porque querendo ou não, né, os jovens de hoje, eles são visuais. Então, pode ser, né, que o jovem se converta, assim, como foi na minha vida, do nada, né, que Jesus entre entrando na vida dele. Mas é muito difícil, né, de 10 jovens, talvez, comece a sua caminhada assim. Porque a maioria é visual, a maioria vai entrar por um post legal, por um evento legal, por algo que chame atenção visualmente. Então, eu acho que a gente está conseguindo, assim, como o Dani falou também, é um trabalho de todo mundo, né? Não é só meu, eu só dou o empurrãozinho, assim, né? Inicial. Mas todos os jovens estão se envolvendo, todos eles estão fazendo artes, fazendo formação, né? Indo atrás do catecismo, indo atrás de coisas legais para a gente postar. E acho que isso está dando bastante resultado, não só para a Frater Jovem, mas para a paróquia também, né? Porque, como a Aline também já falou comigo outras vezes, querendo ou não, a Frater Jovem no Instagram é a cara também da paróquia, né? É a cara da São Martinho. Então, acho que está sendo bem legal e que também sirva, né, para outras pastorais se inspirarem, né, e começarem também esse trabalho.